Olá pessoal, tudo bom? Vamos dar continuidade aqui ao Evangelho de Mateus, concluindo aqui o capítulo 2 agora. Vamos rezar um pouco em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Espírito Santo, amém. Bom, povo, aqui vamos começar agora o versículo 13 do capítulo do Evangelho de São Mateus, Vamos lá. Depois de sua partida, um anjo do Senhor apareceu em sonhos a José e disse: Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para o matar. José levantou-se durante a noite, tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali permaneceu até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: do Egito chamei meu filho. Oséias, capítulo 11, versículo 1. Vendo então Herodes que tinha sido enganado pelos magos, ficou muito irritado e mandou massacrar em Belém e nos seus arredores todos os meninos de 2 anos para baixo, conforme o tempo exato que havia indagado os magos. Cumpriu-se então o que foi dito pelo profeta Jeremias. Em Ramá se ouviu uma voz, choro e grandes lamentações. É Raquel a chorar seu filho, não quer consolação, porque já não existem. Jeremias 31:15, Então essa profecia lá de Jeremias, ela tem essa realização ali, naquele grande massacre, que Herodes desencadeia naquele momento. Com a morte de Herodes, um anjo do Senhor apareceu em sonhos a José no Egito e disse: Levanta-te, toma o menino e sua mãe e retorna à terra de Israel, porque morreram os que atentavam contra a vida do menino. José levantou-se, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Ao ouvir, porém, que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, não ousou ir para lá. Avisado divinamente em sonhos, retirou-se para a província da Galileia. Veio habitar na cidade de Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos santos, pelo que foi dito pelos profetas. Calma. Avisado divinamente em sonhos, retirou-se para a província da Galileia. E veio habitar na cidade de Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas. Será chamado Nazareno. Bom, gente, aqui terminando o capítulo 2, o texto ele é muito interessante em que aspectos? O primeiro aspecto aqui é a fuga para o Egito, porque Herodes, ele tinha essa mentalidade, essa situação maquiavélica de querer, eliminar Jesus Cristo. Mas, diante da ação divina, José, ele age rapidamente e, tomando Maria e a criança, segue para o Egito e lá ele permanece, E Herodes vai desencadear em toda aquela região um massacre horrível de milhões de crianças abaixo de 2 anos que foram executados, E aí a profecia do profeta Jeremias, se cumpre.
aquela dor daquelas mães, aquele sofrimento, nós podemos até refletir um pouco, será que Deus não se comoveu, Pai, com aquele sofrimento todo? Quantas milhares de crianças que perderam a vida? Será que Deus não se incomodou? Será que isso não tocou? Mas aquele momento que caracterizou-se um sacrifício para, naquele momento ali, ocultar, né, a presença de Cristo. Então todas aquelas crianças, elas sim foram levadas até a graça de Deus. Elas contemplam o altar de Deus, né? Por quê? Porque naquele massacre estava subentendido a preservação do Messias. Então, meu povo, fica aqui, né, esta grande reflexão de que Deus, né, usando do instrumento humano, né, para o projeto divino. Então, Deus, quando age desta maneira, é porque Ele já tem algo preparado para aquela vida, para aquela pessoa. No caso aqui, as crianças, elas já estavam, né? Como é o nome? Elas já estavam à beira do altar de Deus, né? Porém, gente, o sofrimento daquelas mães foi algo incomensurável. Então é uma reflexão muito importante que nós trazemos, que está no Evangelho, né, mostrando que a vinda do Cristo não é uma vinda fácil lidar, principalmente, não é uma vinda fácil e lidar principalmente com aspectos humanos. O poder cega, meu povo. O poder cega de uma maneira que nós não percebemos. É lamentável essa postura da raça humana, né? E tem um ditado popular que se diz, né, que é conhecer alguém, dê poder a ele. De fato, o poder cega, o poder muda o homem de uma maneira que é até incompreensível, né? Lamentavelmente, né? Então, meu povo, aqui, diante deste grande sofrimento, desta grande dor, existe a ação divina, existe o mover de Deus para a vida daquelas crianças que foram elevadas até o altar do Senhor, né? Porque foram salvas, e o projeto aqui, que era, naquele momento, ocultar a presença, a identidade do Messias, né, para que ela só reaparecesse no momento oportuno. E aí, o Evangelho de Mateus traz esta situação, porém, o capítulo 2 para o capítulo 3 existe um corte. Mas como assim um corte? Não existe uma ligação, não existe um pensamento ou uma continuidade, não, é literalmente um corte, um parar, literalmente. Por quê? Porque o capítulo 3, ele já começa com outro tema, com outra situação totalmente adversa, ou seja, aquela situação tratava da infância de Jesus, ficou para trás. Agora nós já vamos para uma outra realidade, onde Cristo já está com 33 anos, né? Daí detalhes da infância de Jesus se tornam mais pitoresco, mais, como é o nome? Mais detalhado lá no Evangelho de Lucas. Então, o Evangelho de Lucas, ele, nesse aspecto, foi melhor trabalhado. Eu acredito que melhor pesquisado, no sentido de que Lucas teve acesso, né, a alguns discípulos, né,
mas que eram literalmente discípulos de Jesus Cristo, provavelmente o Mateus, o evangelista Marcos, com certeza, porque Marcos fazia parte daquele círculo ali que envolvia ele, né, o evangelista Marcos, provavelmente João, e para ele falar tão detalhadamente da infância de Jesus, em alguns aspectos, o evangelista Lucas, eu acredito que ele deva ter tido acesso à Virgem Maria, para ele trazer alguns detalhes que só ele traz. Então é algo muito importante, gente, essa reflexão de hoje. Muitas vezes inocentes pagam preço caro demais. Muitas vezes pessoas sofrem situações aterrorizadoras. Pessoas inocentes, pessoas que muitas vezes não têm nada a ver com determinada situação. Por exemplo, um exemplo bem prático, bem importante, eu acho que foi ontem, né? Um novo ataque desnecessário, né, do senhor Netanyahu, novamente ali na faixa de Gaza, atingindo pessoas civis. Olha, gente, é uma situação complexa, é uma situação difícil, né, que aqui não dá para mim abordar esse tema, né, mas eu trago esse tema apenas como exemplo porque pessoas inocentes, crianças, mulheres, idosos, estão perdendo suas vidas, estão no centro de um conflito, né, entre o Hamas e o governo de Israel, no caso aqui, senhor Netanyahu. Eu gosto sempre de frisar bem, entendeu? Porque eu conheço muitas pessoas judias que não comungam literalmente daquela ação militar que foi feita, porque aquilo foi mais um massacre do que propriamente uma ação, não é? Então, gente, essas pessoas que sofrem, que estão ali, que perderam, que estão em uma situação deplorável, a perca de tudo, né? Essas pessoas também são vistas por Deus, né? Toda a situação a qual elas foram envolvidas, né, na perca de entes queridos, na perca de bens materiais, casas e outras coisas mais. Então, meu povo, é algo que nós precisamos refletir sempre quando esse texto de Mateus nos apresenta, este grande sacrifício que essas crianças foram submetidas, né, no sentido de preservar, né, a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Essas pessoas basicamente se tornam instrumentos e são, sim, cobertas pela graça de Deus para a salvação da humanidade. Então, naquele momento ali, essas crianças, como eu acabei de falar, elas estão diante do trono de Deus, são verdadeiros tesouros sagrados, né? Por quê? Porque o seu sangue foi derramado em prol da preservação, da ocultação de nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes a gente comenta, né? Cristo veio para derramar só o sangue dele, um sangue puro, um sangue inocente. Porém, a sua vinda também foi derramado sangue de inocentes para a preservação da vida dele. E este sacrifício daqueles inocentes tem também um significado santificante. Elas não morreram em vão. Não. Por quê? Porque o sacrifício delas já remete ao sacrifício de Cristo lá na cruz, né? A salvação plena estabelecida a toda a humanidade. Então essas crianças aqui, elas são salvas mediante a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma graça prévia a qual ele, o Cristo, iria realizar na cruz. Então, gente, é um pouco complexo, é um pouco talvez difícil, né? Requer sempre um pouco de meditação, mas requer também ler o texto
compreendendo o seu contexto, a sua época. Eu fiz esse comparativo aqui, né, com o que acontece lá na faixa de Gaza, no sentido também de mostrar que pessoas inocentes que muitas vezes estavam com suas vidas normais ali, né, de repente perderam tudo, né, de repente perdem entes queridos, parentes, diante de uma guerra que elas muitas vezes talvez nem sequer saibam, né, o porquê, né, estão assim um pouco alheias de uma certa realidade, né? Então essas pessoas também elas se tornam de certa maneira vítimas, né, de um processo que mais se apresentou como um massacre do que propriamente uma ação para inibir o Hamas, para pegar os seus líderes. Nos dias de hoje, com toda a tecnologia, com tudo que, né, as Forças Armadas aí pelo mundo afora podem apresentar, uma ação como essa na faixa de Gaza, sim, ela levanta muitas perguntas, muitos questionamentos. Nos dias de hoje é uma situação infelizmente devastadora e prejudicial à sociedade, porque, né, traz danos muitas vezes até irreparáveis. No caso também aqui dessas crianças, existe um dano irreparável. Por quê? Porque todas aquelas mães, todas aquelas lágrimas que foram derramadas. Porém, aqui, como eu acabei de falar, nós estamos essas crianças estão diante de uma graça prévia a qual Cristo iria realizar lá na cruz. E esta graça é ela que sustenta essas mães, é ela que fortifica essas mães, é esta graça que santifica estas crianças. Então aqui nós temos um motivo, e este motivo reflete justamente a salvação da humanidade. E aqui estamos diante de um inocente que também é perseguido, no caso Jesus Cristo. Perseguido por quem? Por um tirano, um homem que, né, fez muito mal ao povo de Israel naquela época. Dentro daquele contexto, Herodes foi sim um ditador, um usurpador, né? Então ele fez coisas terríveis enquanto ele estava no governo lá em Israel, né? Então, diante disso, este sacrifício aqui, ele ganha força santificante. Por quê? Porque ele remete ao sacrifício de Cristo na cruz. Então, até aqui falando para vocês, né? Cristo, ele foi protegido por este sangue inocente e puro. Verdade? Então eu quero deixar hoje aqui essa breve reflexão para que nós possamos entender, compreender, mostrando também que hoje pessoas inocentes, puras, pessoas que vivem normalmente, sem qualquer fonte ou forma de agressão, muitas vezes também são vítimas da violência que parece estar se generalizando mediante as concepções sociais, religiosas que andam por aí nas mídias sociais e suas divulgações, que mais traz prejuízo ao evangelho do que propriamente um esclarecimento. Então fica aqui, gente, essa reflexão. No próximo vídeo vamos dar início ao capítulo 3. E aí, como eu disse, existe aqui sim essa divisão entre o capítulo 2, 1 e 2 para o capítulo 3. Existe esse corte, né? Que, como eu disse a vocês numa breve introdução, dá a entender que o capítulo 2 ele foi acrescentado depois, né? Porque o capítulo 3 começa, só que do capítulo 3 para frente a gente tem uma sequência do pensamento, uma sequência de ações coerentes, né? A gente pode dizer que existe toda uma arrumação, né,
do trajeto da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso não acontece nessa primeira parte do Evangelho, capítulo 1, capítulo 2, que do capítulo 2 para o capítulo 3 existe essa ruptura, existe esse desligamento, né, da impressão que era um tema, parou-se, agora vamos começar outro tema, outra realidade, outra situação. Então traz essa situação aí, meu povo, para a gente sintonizar um pouco. Beleza? Mais uma vez aí, obrigado, deixa seu joinha, os comentários estão ativos, você pode deixar seu comentário, suas perguntas, dentro do possível, eu vou respondendo a todos vocês. Valeu, meu povo, obrigado, compartilha aí e dá essa força aí ao canal.